Good afternoon, everyone. I will start in English, just to say some words to Professor Maisto. I'd like to welcome you. We are very happy. It's a special day for us to have you here to celebrate the partnership between IFA Brazil, ABDF, and IFA Central. We started as a Brazilian chapter, as I told you some minutes ago, in 1949. And I have here one of our founders, Tavolaro, there, and Gilberto de Acanto. They both created this partnership between ABDF and IFA. And since then, we are working very hard in order to well represent IFA in our country, in Brazil. Our members, as I also told you, we are very active in many ways in taking part of panels, as national reports, as chairs. We are also organize congresses, seminars, conferences. We organize 2 major congresses in Brazil, of the congresses of IFA, the Central IFA. The first one was in 1989. Do you remember, Tavolaro? And the second one was in 2017. And this was very representative of our efforts in order to well represent IFA in Brazil. And we look forward to make this the same thing that we've done during all those years in the future, continue doing that with all the excellence that it requires. And we would like to take the moment to say that we congratulate you and to thank you for your leadership and commitment. It's very nice to have a person like you as president of IFA Central. And I'd like to também dar aí minhas boas-vindas a você, Rogério, ao nosso queridíssimo Chueri, nossa presidente Bettina, and Adolfo as well. Muito grato por vocês estarem aqui. Eu vou falar para vocês em 2 minutos, para quem ainda não conhece a ABDF. A ABDF foi criada, como eu disse há pouco, em 1949, um pouco antes, não, Tavolaro? O Tavolaro foi um dos fundadores, Gilberto de Acanto, Rubens Gomes de Souza. O direito tributário brasileiro surgiu dentro da ABDF. Essa que é a verdade. Os principais membros da comissão de direito tributário, da qual surgiu a emenda constitucional de 85, eles fundaram a ABDF. Código Tributário Nacional, projeto do qual resultou o Código Tributário Nacional, nasceu ali. E de lá para cá nós temos tido uma proeminência muito forte nas discussões das matérias tributárias que permearam o direito brasileiro desde lá, passando pela Constituição Federal de 88, e todas essas reformas tributárias, inclusive essas que nós estamos vivendo agora. Fazemos congressos anuais, fazemos seminários, fazemos eventos híbridos, eventos online, eventos pessoais, sempre com um recorde de público. Portanto, quem não for ainda nosso associado, por favor, seja. Viu, Zabeta? Isso é para você. Tá? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui. My name is André Oliveira. I'm the Secretary General of the Brazilian IFA branch. I would like to say, as mentioned by Gustavo, it's an honor for us to have you, Guilherme Maisto, the President of Global IFA, and Adolfo Jimenez, Vice Chair of the PSC, here with us. It's really an honor. Eu gostaria de saudar também aqui os demais membros do painel, o Rogério, o professor Chueri, que também é vice-presidente da BDF, nossa presidente
Betina, e a doutora Annelise, procuradora da Fazenda, também participante do painel, e o Lionel Nobre também, que vão participar virtualmente desse painel. Bom, a minha função aqui é fazer referência ao congresso da IFA Latam, que será organizado pela BDF, agora em junho, de 25 a 27 de junho, no Rio de Janeiro, no Hotel Sheraton. Será um evento com 2 painéis e 12 seminários, com mais de 100 expositores. Teremos painéis da ONU, IBDF, CIAT, ICC, oportunidade para networking, e os temas que serão cobertos, eles serão tributação de sociedades holding offshore de substância econômica, tributação de variação cambial, reforma dos sistemas tributários na América Latina, com a participação de secretários de Fazenda, de 12 secretários de Fazenda dos países latino-americanos, tributação de marketplaces, tributação de plataformas de apostas, ESG e colaboração fiscal, preços de transferência, regimes aduaneiros e outros temas muito relevantes que têm sido objeto de avaliação, inclusive, aqui no âmbito doméstico. Então, esperamos que todos participem. O evento também contará com festas e oportunidades para que as pessoas façam networking e uma visita ao final ao Maracanã, para aqueles que gostam de futebol. Então, contamos com todos de 25 a 27 de junho, no Rio de Janeiro, Hotel Sheraton. Obrigado. Good afternoon, everyone. My regards especially to Mr. Professor Maestro, our President of Global IFA, and for Professor Adolfo Martin Jimenez, IFA PSC member. And good afternoon to all the panelists, friends, and the audience. It's really a pleasure to welcome you in this lecture. Agora eu vou passar para o português. Meu nome é Carlos Henrique Bechara, eu sou diretor da IFA há quase 20 anos. E a minha função aqui, eu vou ser breve, obviamente, vocês estão aqui para ouvir as palestras, mas eu não posso deixar de apresentar os cursos que a BDF tem desenvolvido recentemente. São temas de vanguarda, a gente tem escolhido professores a dedo, são profissionais de alto cargo, tanto de empresas ou do governo, procuradores da Fazenda. Esses cursos, eles abordam, por exemplo, tópicos como tributação do mercado financeiro de capitais, reorganizações societárias e tributação, transfer pricing, mais recentemente um de agronegócio e tributação, todos no site da BDF para quem quiser mais detalhes. Os nossos esforços têm sido recompensados pelo sucesso dos cursos que têm atingido, contamos com muitos inscritos e excelentes feedbacks dos alunos. Temos cursos também de tributação internacional, tratados e investimentos no exterior, tudo em linha com as diretrizes da IFA. Aliás, esse é o ponto. Atualmente, o Brasil, com a reforma tributária, tem feito várias mudanças, aproximando ainda mais o nosso cenário do cenário global. Acabamos de instituir o IVA, com críticas ou sem críticas. Na verdade, é que essa iniciativa nos aproxima mais do padrão mundial. E, além disso, temos atualizado a nossa legislação de transfer pricing para adequá-la às normas da OCDE e também a questão do Pillar 2, que a gente tem flertado muito com essa questão ultimamente. Então, sem mais delongas, já falei demais, a ideia era passar para vocês mais ou menos essa ideia dos cursos. Aproveitem. Eu vou passar a palavra para a Ana Carolina, mas sem antes não agradecer, não sem antes agradecer a vocês todos pela presença. Vamos aproveitar a noite de hoje para absorver conhecimento e trocar ideias aqui, fortalecer nossas relações. Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite, meu nome é Ana Carolina Monguiló, eu sou diretora da IFA, da BDF, e sou co-chair da WIN Brasil. Professor Maisto, Professor Jimenez, thank you so much for being here. It's such an honor. Rogério, muito bem-vindo. Professor Chueiri, muito obrigada. Nossa presidente Bettina, muito obrigada. Eu estou aqui só para dar as boas-vindas a vocês em nome da WIN Brasil. A WIN Brasil é o braço feminino da BDF, que nasceu e cresceu a partir da WIN Global, que é um chapter, é um grupo que foi fundado dentro da IFA, um grupo feminino muito forte, que proporciona networking e visibilidade para as nossas tantas tributaristas que estão aqui nos representando, e para no que nos dá uma honra imensa de hoje ter uma presidente mulher, a professora Bettina, nossa primeira presidente mulher na BDF. É um orgulho imenso tê-la como nossa presidente, e agora eu passo a palavra para a professora Bettina para ela conduzir os trabalhos. Muito obrigada. Dear colleagues, dear President of IFA Global, Guillermo Maisto, dear Adolfo Martin Jimenez, Vice Chairman of IFA Global, dear Professor Luiz Eduardo Chueiri, Professor Gustavo Brigagão, Honorary President of ABDF, dear André Gomes de Oliveira, Carlos Henrique Bechara, Ana Carolina Monguinot, Leonel Bonner Nobre, good afternoon. It's an honor and a pleasure to welcome each and every one of you to this significant legal event dedicated to the International Tax Disputes Resolution. I will ask you sorry then that now we will switch to Portuguese. Ao saudá-los, permitam-me expressar minha sincera gratidão e entusiasmo por participar deste encontro como a primeira presidente mulher da BDF em aproximadamente 70 anos de existência. Essa oportunidade é mais do que um marco pessoal, é um testemunho do compromisso da BDF em promover a diversidade e a igualdade de oportunidades em nosso campo, além de ser uma valiosa parceira na busca pela excelência jurídica. Este evento não só proporciona uma oportunidade singular de troca de conhecimento, mas também marca um momento especial em minha trajetória. Estou profundamente honrada por assumir essa responsabilidade e comprometida em servir nossa associação com dedicação e integridade. É uma honra e, ao mesmo tempo, um grande desafio liderar essa associação em um momento tão crucial para o cenário jurídico tributário, não apenas no Brasil, mas também em nível global. Ao mesmo tempo, é com satisfação que reconhecemos o papel vital que a BDF desempenha em nossa comunidade jurídica e na sociedade como um todo. Ao longo de sua história, nossa associação tem sido um farol de excelência, promovendo o conhecimento, a ética e o aprimoramento profissional no campo do direito financeiro e do direito tributário. Neste evento, reafirmamos nosso compromisso com esses valores e com a busca incansável pela justiça fiscal e financeira. Hoje temos a honra de receber o presidente da IFA Global, cuja presença enriquece ainda mais nossas discussões e reflexões sobre os desafios e as oportunidades que enfrentamos em um mundo cada vez mais interconectado e complexo. Ao acolhê-lo, assim como a todos os demais participantes, celebramos não apenas o intercâmbio de ideias e experiências, mas também a consolidação de parcerias em prol de um sistema jurídico mais justo e eficiente, especialmente no contexto da resolução de disputas tributárias internacionais.
A colaboração entre a BDF e a IFA Global é um pilar fundamental na promoção da excelência jurídica, especialmente no campo da fiscalidade internacional. Neste espaço de intercâmbio e aprendizado, estamos reunidos para abordar questões complexas e desafios significativos enfrentados na resolução de disputas tributárias transfronteiriças. Questões como a tributação digital, a interpretação e aplicação de tratados internacionais e os desafios da cooperação internacional em matéria tributária estão no centro de nossas discussões. Que este encontro seja marcado por diálogos construtivos, reflexões profundas e colaboração frutífera, visando não apenas a compreensão mútua, mas também o avanço de soluções eficazes e equitativas para os desafios tributários internacionais do século XXI. Sejam todos calorosamente bem-vindos a essa jornada de conhecimento e conexão. Que tenhamos momentos enriquecedores e inspiradores juntos. Agradeço sinceramente por sua presença e contribuição para este encontro, que as discussões aqui travadas reverberem positivamente em nossas práticas jurídicas e contribuam para um ambiente tributário transparente em escala global. Neste espírito de cooperação e excelência, desejo-lhes um evento produtivo, repleto de insights valiosos e de networking enriquecedor. Muito obrigada. Well, thank you. I think I have to thank you all, the Brazilian branch and all the officers of the Brazilian branch of IFA for this very warm welcome and cooperation for this global traveling lecture that we have started in 2024 on dispute resolution. Perhaps what I can say, first of all, that I am honored and pleased to be here in Brazil and for this first Latin America traveling lecture, which is something that we developed for the following reasons. So I think it's a good explanation that I mention and say a few words on what it is and why we decided to do that. The traveling lecture is something which was developed many years ago in Canada. The Canadian branch of IFA decided to basically have IFA going to the members and not have the members coming to IFA. So they decided to have one topic selected every year and to have one lecturer moving within Canada and basically travel, and journey, a tax journey on the same topic, one day for each location. And we had somewhat a similar experience in Europe. In 2017, some lecturers, and I was one of them, visited a few countries in Europe, a few countries, and basically was on the Multilateral Convention. That was a quite interesting event. When I became president of IFA, which was last year, quite recently, in Cancun, I thought that we could repeat the experience for a number of reasons. First of all, is because the idea of having IFA going to the members, but I think it's a good idea, and indeed I see that here, that we can talk in presence, we can share views, speak with the officers of a local branch, meet people, and understand also, how to improve the relationship between the local branches and Global IFA. Second, on the technical side, is a way to approach the global event, which in 2024 will be in Cape Town. The subject one at the Cape Town Congress will be precisely on dispute resolution.
And so it's a sort of learning experience for everyone just to warm up a little bit and get closer to a subject which will be discussed in Cape Town. And third, and that is, for me, is a very nice experience, and also for the lecturers, that we have run this program, this lecture already in a few cities in Europe. We started in Paris, we continued in London, then we had Madrid, then in North America we had Montreal, Washington, we have Sao Paulo now, and we will have then Lima on Wednesday, and then we will continue in Mexico City, and in Singapore, in Jakarta, and in Lagos. And so far, in each country, we had a debate which was very productive technically. Each country had its own specific issues on dispute resolution. That is because of domestic tax, which is different from one country to another, because of the level of treaty coverage, and because of some regional rules, such as in Europe, where we have the Dispute Resolution Directive. I believe that for Brazil, coming here in Brazil, I think, from what I understand, is a very special moment because of your new rules on transfer pricing, and dispute resolution in Europe and North America is primarily focused on transfer pricing. So it's a good way to look at the way dispute resolution has evolved, and that is the topic for the day that Adolfo Martin-Jimenez will address, especially focusing on the way Action 14 of the OECD BEPS project developed and was implemented. We have some of the speakers already attending online. This is a lecture that we are organizing in cooperation with the Executive Tax Institute and the International Chamber of Commerce, and so that is also one of the reasons for which some of the panelists who will be introduced later are attending here. And I think that we can now move to the slides, because without slides we can't go much further. And so I think we can, after this opening remark, I will let Adolfo Martin-Jimenez to start, and then we will have a debate. Thank you very much. Boa tarde. É um prazer estar aqui a São Paulo com os amigos da filial local da IFA. Desculpen-me por não dirigir-me em português. I moved to English now. So that's all Portuguese I knew. So, well, I know something more, but that's what I can tell here. So, as Guillermo was saying, there are different dispute resolution procedures. We have the domestic ones, we have some at the international level. We also have investment treaties, and we also have new legislation that will also create new types of disputes and will be implemented in the future. I'm referring, for instance, to Pillar 2, the OECD. And I've been told right before this seminar that Brazil has plans to say or to do something maybe this year on Pillar 2. So there will be more disputes in the future at the international level. And, yes. So why speaking about tax dispute resolutions and BEPS Action 14 in Brazil? Well, one of the reasons is the one that Guillermo mentioned before.
Brazil has reformed its transfer pricing legislation. Actually, as far as I understand, it has become effective as of January 1st this year. And at the international level, many of the disputes that go eventually to the mutual agreement procedure, which is the procedure that we have in tax treaties to resolve disputes, are connected with transfer pricing issues or with allocation of profits to permanent establishments. So this reform will be probably an incentive to also have more mutual agreement procedures in Brazil, because it's very common in that world, the transfer pricing world, to enter into mutual agreement procedures. There's also another reason, which is that Brazil, since the BEPS project has been trying to adapt its treaties and domestic legislation to BEPS Action 14, which is the one on dispute resolution. And so far, there are not that many maps from what I can read on the OECD statistics, but there's some changes in the last years. First, 10 years ago, you may not have in Brazil maps, or very few of them. But in the last 2-3 years, if we take a look at the OECD statistics, it's catching up little by little. There's a growing number of MAPS disputes that are actually initiated by taxpayers also here in Brazil. So it's important for taxpayers to know, to be aware of how the map works, and also what the limitations of the map are. So those are basically the main reasons, and there's also another reason why it's important to speak about BEPS Action 14 here in Brazil, which is, well, in Europe or maybe in North America, we take for granted that, well, we have treaties, we have disputes, maps and everything, and all the world is pretty much the same, whereas it is not. So we are open to learning from you, to actually also having your input in this field, and maybe taking that input with us, and also taking into account that the situation in other countries is not the one that we have, or the one for which BEPS Action 14 is actually designed. Because in the end, this is something for countries with high number of tax treaties, and also with tax authorities that are more used to working with mutual agreement procedures. Actually, if we move to the next slide, you will see that most of the OECD work on dispute resolution has focused on the mutual agreement procedure since 2007. Those years, or in those years, the OECD was working on the manual for effective mutual agreement procedures. Then the year after, there was an arbitration clause that was added to Article 25 of the OECD model, which in the end, it's not a real arbitration, it's more the final phase of the mutual agreement procedure, but that was added on actually 2008. And then we have BEPS Action 14 on tax dispute resolution that mainly focuses in the context of tax treaties. And all the milestones that you see there basically are connected with BEPS Action 14, which means that the OECD since 2015 has been trying to roll out all the minimum standard derived from BEPS Action 14, and actually have all the countries implement what they recommended. And maybe, as we will explain after, also reform a little bit the standard, because what they did, they have realized that it's not sufficient to have effective dispute resolution mechanisms also in the context of tax treaties. Just let me also
show you some statements from the BEPS action plan, which show that there has been some curious developments in this area. If we go to the first document on BEPS, 2013, February 2013, there, in the last sentence of that document, there was something about tax disputes. And the OECD promised there that something should be done about tax dispute resolution procedures, but it was almost an afterthought. They were thinking about anti-avoidance legislation against aggressive tax planners and everything, but almost as an afterthought, in the last line of the document, they said, look, we should think about also disputes and ways to solve disputes. But all of a sudden, if we go to the final document of the BEPS action plan, they introduced their BEPS action 14, and BEPS action 14 is only focused on tax treaty disputes. So apparently, in those few months, they forgot about tax disputes in general, and they decided to focus only on tax treaty disputes. So the main goal of BEPS action 14 is actually to make Article 25 of tax treaties work and have efficient and effective dispute resolution procedures in the context of tax treaties. That's the main content, or the only content, of BEPS Action 14, which in the end has minimum standards. That means minimum standards that different countries all over the world have to implement, and also 11 best practices that are what they are, best practices that countries may follow or may not follow. But the minimum standards, that's something they should implement. The minimum standards were broken down in 3 different groups. The ones that you can see on the screen behind me. First, the main goal was to implement mutual agreement procedures in good faith and have a resolution in a reasonable number of months. We will see how many, 24 in the average, actually. It's also important to ensure that administrative processes promote the prevention and timely resolution of disputes. And also, it's also important to think, to reflect about taxpayer access to MAP. I will explain what the OECD decided for those 3 groups and what it recommended, and you will see that much of the evolution of the Brazilian legislation in this field, and also negotiation of tax treaties, is connected with what the OECD has now as a minimum standard for different countries all over the world, and you will also be able to assess how much you still need to improve or not. So I will explain a little bit the contents of those 3 different groups right now before actually speaking about the limits of BEPS Action 14 and also, dispute resolution outside the treaty context. The first group of measures that actually are included in the minimum standard refer, as I said, to full implementation in good faith of the mutual agreement procedure and timely resolution of the procedures. What does that mean? Basically, it means 3 things, the ones that you have also on the screen there, which is that countries should follow and actually negotiate tax treaties that have Article 25(1) through 3 in their treaties. That means that they have to follow the OECD model in that respect, and that has a really important component in terms of how to design the domestic legislation also. Countries should grant access to taxpayers to the mutual agreement procedure in transfer pricing cases. That's one of the elements also of that minimum standard.
access should be granted to the mutual agreement procedure also in cases where domestic anti-avoidance legislation is applied. So it's not really possible within the context of this minimum standard to refuse access to the mutual agreement procedure in cases where domestic GARs, General Anti-Avoidance Rules, or SARs, have been applied if there's a treaty breach or if there's double taxation. So even in cases where one tax administration thinks that there's avoidance, they should permit the taxpayer to resort to also go to those procedures. And one important element also is that countries, by accepting this minimum standard, they are also accepting that what they do, that their legislation is going to be reviewed by their peers. That means that in the end they accept to take part in the works of the foreign non-tax administrations, but also that other tax administration, their peers, will review what they are doing. And actually taxpayers can complain before the OECD in this specific peer review process, because if they have problems with their countries with how they apply the minimum standard, they can actually go to the OECD and say, look, well, we have this specific problem in my country, and this thing is not working properly, or it's not working as it should. The second part of the minimum standard refers to ensuring that administrative processes promote the prevention and timely resolution of tax disputes, which basically means that national practices and legislations should be transparent. It should be clear what a taxpayer has to do in order to initiate a mutual agreement procedure or eventually an arbitration in a treaty context. So there should be clarity, there should be transparency. Countries should actually make public their own practices, and their legislations should be clear on the mutual agreement procedure. One important element also of this part of the minimum standard is that countries should ensure the independence of the competent authorities that are in charge of the mutual agreement procedure. That means, and that's very relevant for countries with experience in this type of procedures, that means that the competent authority is completely independent from the auditors. That means also that the competent authority can correct what the auditors are doing. If they are not applying properly the tax treaty, then the competent authority, even before initiating the MAP, can correct what their own auditors are doing. So the competent authorities should be completely independent, should have the relevant resources to actually deal with all the maps that are initiated in the specific country. And you should take into account, and I know that sometimes taxpayers tend to think about tax authorities like, well, they are my enemy because they have a very different interest. But in mutual agreement procedures, it's totally different. I mean, it's not really that you're going to fight with your tax authorities. They are on your side. They support you because you may have a problem in another country, so they are supposed to support you, or the other tax authorities will support you if they see that the tax problem is in your country. So it's a completely different mindset, a complete different procedure if we compare it to tax audits at the domestic level. One part of this element, or second group of measures of the minimum standard, refers also to the cases of settlements with domestic auditors. Even if you have a settlement with the tax administration of a specific country, that should not prevent the taxpayer from going into the mutual agreement procedure if still, even if you have that settlement, there's something wrong with the application of the tax treaty, or there's double taxation. It's very common, for instance, in my country, in Spain, that you would have what we call agreements with the tax administration, but still you close the agreement with the tax administration, but there's double taxation in another country. So then you go
to the competent authorities. You initiate a map in that case, and even if you have the agreement, then the agreement may be slightly changed or very intensively changed in the context of the mutual agreement procedure. So that's another part of the standard. Even if you have a settlement with a tax authority, that should not prevent the taxpayer from actually going into the map and having double taxation corrected into the map context. The third group of elements of these minimum standards in BEPS Action 14 refers to taxpayer access to the mutual agreement procedure. Taxpayers should have access. It should be facilitated. So for that goal to be achieved, the main actions that the OECD designed was, first, Article 25.1 of the OECD model should be implemented in its new form after BEPS and after the OECD model of 2017. That means that the taxpayer should be able to initiate the mutual agreement procedure in their country or the other country. It's their choice. So that's also part of the element. Why is that the taxpayer should have that choice? Because sometimes if you initiate the map in one country, those tax authorities may decide not to initiate the map because they don't like the case, because they don't want to correct their position, for whatever reason. So if the taxpayer has the choice of actually initiating the map in both countries, then that rejection from one of the tax authorities is eliminated because the other country will know about the case, so they will initiate the map the other country if one of those of the treaty partners doesn't want to do it. Even in cases that countries don't want that system, they should also put in place a notification procedure, which means that if they decide not to accept the case of one taxpayer, then they should notify the other tax authorities that they have decided to reject that case, so that the other country has at least the possibilities to say, look, well, that's not really proper application of the treaty. We should talk about this case, and you should not actually reject the initiation of the map because whatever reason you may have, because we still think that there's something important to decide and to talk about in connection with the proper application of a tax treaty. There should also be clear rules, and that's another element of the standard, on documentation that the taxpayers have to provide to the tax authorities. So the tax authorities should actually make public what they expect from the taxpayer in terms of documentation to be provided for the initiation of the map. This is a very vague element of the minimum standard. The OECD or BEPS Action 14 did not actually add any list of documents, so that's still on the to-do list of the OECD. And last but not least of this minimum standard in connection with taxpayers, and that's something that probably my Brazilian colleagues will comment later, one of the most important elements of the minimum standard is that mutual agreement procedures should be implemented regardless of any statute of limitations in the specific country. They should be implemented even if the implementation takes place beyond the years of the statute of limitation in the specific country. That's a very important element because in the end, taxpayer will not initiate a map if they are not sure that the agreement will be actually implemented, or if the tax authorities, when they have reached an agreement, one of them has the excuse not to implement it because they say, look, well, sorry, 4 years, 5 years, whatever the time it is, have elapsed, so I cannot actually implement the agreement in my country. So it's important to remember that a part of the minimum standard is that if the map is initiated,
it should be implemented regardless of the time limits in the specific country. Those are the minimum standards, but the minimum standards were limited. They are relevant. They are work in progress. They tried to make the map more efficient, but still there are limits. That's why in 2020, the OECD decided to also make public, or to actually make a public consultation on how it's working, on what is working or what is not working. And actually that document that didn't go any further was very relevant because in the end it elevated to minimum, it was proposing to elevate to minimum standards some of the best practices that BEPS Action 14 already had identified. I will go very quickly through all of them, but they are not actually part of the minimum standard, but they will give you an idea of some of the practical problems that the mutual agreement procedure presents in different countries. One of the problems that some countries had when actually implementing BEPS Action 14 was connected with the idea that in the end BEPS Action 14 only referred to the obligation of countries to open the mutual agreement procedure in transfer pricing cases, in cases where anti-avoidance legislation was applied, that if the taxpayer provided all the relevant documentation, the map should be initiated, and so on. So it was not very clear that a map should be open in any case where there's misimplementation of a tax treaty, where a tax treaty is not applied properly. So one of the very basic proposals of the OECD in this document was to make clear that whenever a tax treaty is not applied properly, the taxpayer should have the right to initiate the map. Another relevant issue there is that the OECD proposed that the collection of tax debts should be suspended at least with the same conditions that they have in domestic appeal procedures. In the end, one of the problems of initiating a map is that if you have to pay the tax debt, well, there's double taxation because sometimes the same amounts have been taxed in the other country. So if you have to pay in the country where you have to initiate, you are paying double, and that may be an obstacle to initiate. There are also problems with interest and penalties. Sometimes countries are reluctant to decide on issues connected with different interest rates in the two countries. Sometimes they are reluctant also to deal with cases of penalties. So this should also be solved. And it's actually one of the main problems that we encounter in practice in mutual agreements, for instance, even in Europe or even with the US, that sometimes the issues connected with interest and penalties are not solved in the context of the mutual agreement procedure, and sometimes taxpayers have to initiate a second mutual agreement procedure to actually deal with interest or deal with penalties if the countries agree to do that, because sometimes countries don't want to discuss about those issues there. There's also the issue, and the OECD reminded that mutual agreements should be implemented regardless of time limits. That's part of the standard that was defined by BEPS Action 14, but obviously after 5 years, the OECD found out that some countries still don't implement maps or make the excuse that they cannot implement them because of the time limits they have in their own domestic legal orders. The OECD also suggested in 2020 that countries should allow for multi-year resolution of mutual agreement procedures. One of the problems when you initiate a map is that you initiate it for 1 year, and then the second year comes under audit,
and then you have to initiate a second map and a third one, and maybe after that you have to initiate a bilateral advanced pricing agreement. So in the end, it's very costly for the taxpayer, it's very costly for the tax administration. So it is a good idea if several years can be solved in just one mutual agreement procedure. So that was another of the suggestions, and that's something that we really miss, for instance, in my country or in different countries. When we have maps, we have to initiate several maps, and that's also a problem. But especially, there was also the suggestion there that countries should implement arbitration as the final phase of the map. Because even if arbitration was included as a clause in the 2008 OECD model, as a final phase of the map, not that many countries actually have arbitration in their tax treaties. Just to give you a glimpse of that, if we take into account the multilateral convention that was the end of the BEPS process at the OECD level, they have their articles on arbitration, tax treaty arbitration, but only 32 countries decided to ratify that part of the MLI. So that means that only about 200 tax treaties have arbitration clauses connected with the MLI. There are more treaties out there with arbitration clauses because some countries have arbitration clauses included in their bilateral treaties, even if they have not signed the BEPS multilateral convention. That's, for instance, the case of the US. The US usually negotiates bilateral arbitration clauses with different countries. And there are also regional arbitration mechanisms, for instance, within the European Union. But if we turn our eyes to the reality of Latin America, for instance, it's very rare, as far as I know, to find arbitration clauses in tax treaties, which is a problem because arbitration is there in order not to initiate it. It is there, it was included in the OECD model just as an incentive to the competent authorities. If they know that there's arbitration as a final phase of the map process, they will reach an agreement. But if there's no arbitration, well, they don't have an incentive to reach that agreement. I know that in some countries arbitration may have also constitutional nuances or problems, but here it is a final phase of an administrative process, and it is simply an incentive to end the process. It's not really a real arbitration the way we know it in the context of tax treaties, of investment treaties, sorry. So what I'm trying to suggest and to tell you is that even though after BEPS Action 14, the OECD has been trying to improve the functioning of the mutual agreement procedure and the application of tax treaties, there's still a lot to do. I mean, we, of course, are in a better position now than we were before the minimum standard, but still there are some practical problems. The mutual agreement procedure is not the panacea, so to speak. I mean, it's better that if we have it, it's better if we have arbitration clauses, but still inside the mutual agreement procedure or arbitration, there are problems, and it's an ongoing process, and probably in some years we will also be able to have better minimum standards, and the problems will be hopefully solved. It's also important to understand, and this is my last slide, and then I will give the floor to my Brazilian colleagues, that in the end, as I mentioned at the very beginning of my intervention, BEPS Action 14, it's only about tax treaties. It's only about tax treaties and Article 25 of the OECD model. So there's a sort of what I call a dispute resolution gap, which means that in the end, after BEPS, after the transfer pricing legislation that we have all over the world, we have interconnected legislation outside the scope of tax treaties. And there are disputes outside the subjective or objective scope of tax treaties. And some countries are putting in place
dispute resolution remedies also for these cases. For instance, the US does that in the context of the foreign tax credit to eliminate double taxation. For instance, Mexico has a sort of mediation system, the PRODECON, that it's working very efficiently before the taxpayer decide or not to initiate the MAP. And it's working not only within this context of tax treaties, but also outside that context in transfer pricing cases, even if there's no treaty. And there's also the possibility, and this is something relatively new, to design domestic dispute resolution procedures that are connected with the exchange of information instruments that we have internationally, which is the OECD multilateral agreement on administrative assistance. So if that domestic provision is connected with the exchange of information at the international level that we already have in place, that all countries all over the world, or most countries all over the world are applying, it's perfectly possible to design domestic dispute resolution provisions for the case of Pillar 2, and that's a proposal that Professor Maisto and two colleagues of ours, Professor Robert Dannon and myself did, and it's perfectly possible. It's also perfectly possible outside this, outside the context of Pillar 2, also for transfer pricing purposes. It may work, it may fly too. So what I'm trying to say is that, well, not all disputes take place in the context of treaties. There are also international disputes outside the context of treaties. There are also investment protection agreements that sometimes can be applied for tax purposes, but their scope is very limited. So some countries are trying to design, are trying to push their legislation a little bit further, and will have domestic dispute resolution procedures or domestic dispute prevention procedures. And I understand that Brazil is also very active in that front and is promoting effective dispute prevention procedures. And basically, this is all that I had to say. I just wanted to give you an overview of what's going on internationally. And now it is the turn of my Brazilian colleagues. So thank you very much for your attention. It's been a pleasure. Thank you, Adolfo. Thank you for the presentation. Perhaps we may just take the just to basically move to the presentation of a panel. Before I do that, I think we have set, Adolfo set the scene as to what the OECD developed and what many countries did so far, countries which have experienced competent authority procedures in hundreds of cases, because now that we will turn into the Brazilian perspective, if I may spend a couple of words about my own personal experience in Italy. In Italy, we now have hundreds of competent authority procedures, hundreds. And the same is for Spain, and the same is for some other European countries or the US. And if I go back to the time when we had only 20 or 30 competent authority procedures, because I look into the statistical data, I don't know whether somebody will make a reference to that, but from what I understand, at least what the OECD statistical data indicate is that Brazil does have a limited number. And I remember when, in my practice, many years ago, looking at treaties, I promoted, in the practice to go for competent authority, and that was regarded to be a very theoretical situation. Why? Because judges, continue to apply domestic law. They say, okay, this is a treaty, but, I have domestic law in front of me. You could not suspend proceedings before a local court, and once you had a final judgment, that was the end of it. Filing applications with
the Internal Revenue Service, the file remained silent for years, and so it was an investment, however, and that is my comment. It was an investment because applications which remained silent for a number of years, then out of a sudden, once Italy started to catch up and pick up with a number and with the rules and with implementation, all those applications came to an end, and some multinational companies managed to avoid double taxation. So I'm very curious and interested in what the attitude here is in Brazil, and to do that, just to organize a bit and present the panel, we have a little bit less than 10 minutes each, and we have just a presentation of Luis Eduardo Chueri. Everyone knows Luis, and as a Vice President of IFA Brazil, Annelise de Almeida, and she's, I think, online from the National Treasury Attorney General, that is the way we have translated into English. Rogério Araujo from Tetra Pak. As I said, we organized this event in cooperation with TI and International Chamber of Commerce, and Lionel Bonner from Dell Technologies is behind me on the screen. And then we have Q&A. He was not a speaker, but we will have that if possible. So I turn it to Luis, and then we will continue. Guillermo, thank you for introducing me. Adolfo, welcome to Brazil also. Bettina, Rogério, Annelise, todos. Leonel. Bom, I was told, since I'm in Brazil, I should speak in Portuguese. I think it's the correct one in your own country. So I'm doing this in Portuguese, very, very short. Então vou falar em português, como estando no Brasil. Foi muito interessante ouvir a apresentação do Adolfo, quando ele apresenta não só o Minimum Standards, mas ele também coloca Best Practices, para ver quanto nós estamos longe. Como é difícil quando se tenta um consenso, quantas dificuldades se tem que enfrentar, e fala, pelo menos isso fazemos com o mínimo, pelo menos essa é a lição de casa. E fica uma sensação daquilo que não foi feito. Por exemplo, e o tema que o Adolfo trouxe, a cláusula de arbitragem. Certamente nós, latino-americanos, somos muito culpados por não se chegar ao consenso, porque existe uma tal de doutrina Calvo. Essa doutrina Calvo vem do direito internacional, basicamente para dizer que um Estado não se submete a uma jurisdição estrangeira. E a partir dessa doutrina Calvo se chega a uma ideia de que não seria possível arbitragem. É um preconceito, algo que doutrinariamente muitos já tentamos combater isso, mas as nossas autoridades tiveram muito medo de apoiar uma cláusula arbitral. O que causa uma surpresa, porque nós temos em outros tratados, vou citar, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, nós temos cláusula arbitral, nós nos submetemos a painéis na Organização Mundial do Comércio e não tenho notícia de que alguém jamais tenha discutido a constitucionalidade desse procedimento. Então, na verdade, o que nós temos é um grande preconceito. Mas o Adolfo dizia que a cláusula arbitral é feita para não se aplicar. A ideia é dizer o seguinte, autoridades, vocês têm um prazo para chegar a um consenso. Se não chegarem, aí vai para a arbitragem. Então, essa é toda a técnica. E nós perdemos isso. Então, com isso, nós temos procedimentos amigáveis que são o melhor esforço. Os países se comprometem a se esforçar por resolver o assunto. O que certamente é uma das grandes causas porque se esvazia qualquer entusiasmo por entrar num procedimento amigável. A gente não acredita que vai ter não se acredita que vai ter um resultado. E daí continua, outras dificuldades. Bom, nós temos um problema do prazo. O Brasil adota uma postura e declara isso aos seus companheiros, que os prazos domésticos deveriam ser observados. Então, a questão da prescrição dos 5 anos. Isso não está em boa parte dos nossos acordos. Eu quero dizer em boa parte porque o Brasil não assinou o instrumento multilateral, então cada acordo é um. Existem acordos que sim têm prazos, até prazos de 3 anos, mas muitos acordos não têm prazo algum.
No entanto, o nosso fisco insiste com uma ideia de 5 anos, como se prazos domésticos se aplicassem às soluções dos acordos, o que acaba, mais uma vez, desestimulando a aplicação dos acordos do MEP no Brasil. Talvez também aqui uma explicação para o número pequeno. Existe um terceiro elemento que também temos que reconhecer, que é a dificuldade que se tem de conseguir uma solução no Brasil, já que nós temos muito poucas pessoas que atuam nessa área de tributação internacional. Eu, pessoalmente, tive experiência com um procedimento amigável e olha que não era nem muito difícil. Um procedimento que era basicamente declarar se uma pessoa é residente no Brasil ou não. Então não é um tema tão complicado assim. E eu estou tentando empurrar esse procedimento amigável na fase ainda unilateral e com muita dificuldade. Por quê? Porque nós temos poucas pessoas, greve na Receita Federal do Brasil, com isso menos pessoas ainda podendo atender. Nós temos uma reforma tributária, sim, eu ouvi isso. Olha, o procedimento está demorando porque nós estamos muito comprometidos agora com a regulamentação da reforma tributária. Ou seja, aqueles que estão dedicados ao assunto deixam de lado o procedimento amigável. Com isso, o meu caso era simples, era uma pessoa física. Mas eu fico imaginando, se fosse um caso de uma grande empresa e tudo mais, o desestímulo que você tem ao saber que o seu procedimento amigável vai demorar mais tempo por conta de que a Receita Federal estava ocupada com a reforma tributária. Quer dizer, falta gente. E com uma ameaça, é bom lembrar que a instrução normativa nos fala no prazo de 5 anos. Então, você tem o procedimento amigável que não anda e o tempo caminhando, porque pode ser que, na hora que você tiver uma conclusão, na hora que essa conclusão for, olha, o tributo não é devido, e você vai pedir a restituição do tributo, talvez venha a resposta oficial, sinto muito. O prazo para você pedir de volta o tributo é 5 anos, e já passaram 5 anos. Esse tipo de risco nós estamos vendo aqui com um medo bastante grande. Eu teria aqui, eu fiz um monte de anotações sobre questões pessimistas que eu teria, mas eu não gostaria de ter uma mensagem pessimista, eu gostaria de olhar alguns lados positivos. Por exemplo, os nossos acordos de tributação, boa parte deles tem uma cláusula que a gente chama, é a cláusula legislativa. Deixa eu só explicar. Quando eu faço um procedimento amigável, eu posso ter por 3 situações. Uma, eu tenho um caso concreto, que já aconteceu, e eu quero falar, olha, o acordo está sendo mal aplicado. Esse é o que a gente fala do artigo 1, é o mais simples. Alô, essa bitributação não pode acontecer. Existe uma segunda que se chama interpretação, ou seja, na verdade, as autoridades vão chegar a um acordo comum sobre como se interpreta o acordo. Exemplo, Brasil e Espanha, nós tivemos com relação a serviços técnicos, se estaria ou não no artigo 12. Mas existe o terceiro, e este é o polêmico, que é o chamado legislativo. A legislativa é uma má expressão, mas a ideia é dizer, quando da aplicação do acordo surgir uma bitributação e não houver um dispositivo sobre o assunto, as autoridades vão chegar a algum acordo para evitar a bitributação. Aqui está complicado. Aqui nossas autoridades têm um medo muito grande, embora tenham assinado nossos acordos, boa parte prevê isso. Convença uma autoridade, depois eu até gostaria de ouvir a Annelise sobre isso, se é possível a autoridade brasileira negociar que um tributo não é devido, embora, segundo a lei, ele seja. Ou seja, a situação é a seguinte, o tributo é devido pela lei brasileira, mas é devido também pela lei espanhola, portanto, haverá uma bitributação. Eu leio o acordo inteiro e não acho uma solução. Então, essa cláusula legislativa diz, bom, se acontecer isto, as autoridades vão chegar ao meio termo, vão negociar. E aqui fere muito a nossa cultura, essa possibilidade de se resolver a bitributação do caso concreto. Então, aqui, talvez seja um grande campo a se trabalhar para explicar, para convencer de que essa autoridade, quando negocia, ela não está deixando de aplicar a lei brasileira, ela está aplicando um tratado. Ou seja, eu deixarei de cobrar o tributo porque nos termos do tratado eu estou autorizado a negociar. Mas as nossas autoridades dizem, eu não posso negociar contra o que a minha lei previu. Ora, se eu não posso negociar para afastar a minha lei,
Então, por que eu previ numa cláusula que eu negociaria? Então, nós temos aqui um dilema bastante grande. Tema que surgiu e que foi bastante forte para nós aqui é o tema dos preços de transferência. Porque nós sabemos, historicamente, o Brasil tinha uma legislação bastante distinta de outros países. Eu não quero valorizar, porque vocês, alguns sabem, eu gostava mais do sistema brasileiro. Mas o fato é que era distinto dos demais. Então, com isso, surgiam muitos casos de bitributação. E aí começa, aí sim, um espaço bastante grande para o MEP. E vinha o problema das autoridades, mas eu não posso afastar a lei brasileira. E vinham com o seguinte argumento. Veja, os acordos de bitributação em geral possuem um artigo 9.2, o 9.1 é aquele que fala do arm's length, 9.2 fala do ajuste correlato. Diz o que assim, olha, se um país fizer aplicar a lei de preço de transferência, o outro vai fazer o ajuste correlato. Ou seja, se a Itália aplica a arm's length e diz este é o preço adequado, o Brasil deveria fazer o ajuste correlato. O Brasil não assinou tratados com o 9.2. Minto, acaba de assinar um com o Reino Unido, mas esse não está nem em vigor. Em regra, nós não temos o 9.2. Por conta disso, as nossas autoridades diziam, está vendo? Eu não posso fazer nada. Eu não tenho como corrigir a bitributação, já que eu não tenho o 9.2. Então, embora eu tenha um MEP, embora eu tenha a previsão do procedimento amigável, a falta do 9.2 tem sido um argumento constante para se dizer eu não posso fazer nada, o acordo não previu isto. Isso não era já desde muito a posição que a OCDE tinha, ou seja, os comentários diziam que, independentemente do 9.2, você pode sim aplicar o MEP para evitar a bitributação nesse caso. Mas nós vimos uma resistência bastante grande brasileira. Sobre este assunto, e só para terminar os meus 10 minutos com a parte da luz no fim do túnel, eu quero mencionar que o Acordo Brasil-Suíça expressamente faz referência ao MEP para evitar a bitributação no caso de preço de transferência. E o que eu acho mais positivo, e talvez aqui seja a luz no fim do túnel, que a nossa nova lei de preço de transferência, a Lei 14.596, dá agora sim uma autorização em lei, dizendo sobre o procedimento amigável, estabelecendo que, nos casos de resultados acordados em mecanismo de solução de disputa, previstos no âmbito de acordo ou convenção internacional para eliminar a dupla tributação, dos quais o Brasil seja signatário, incluídos aqueles que tratem de matérias não disciplinadas por esta lei, a autoridade fiscal deverá revisar de ofício o lançamento efetuado, a fim de implementar o resultado acordado em conformidade com as disposições, o objetivo e a finalidade do acordo ou da convenção internacional. Eu tenho uma grande esperança com esse dispositivo, porque talvez aquela desculpa que nós tínhamos das nossas autoridades, sinto muito, eu não posso negociar, eu não posso entrar num procedimento amigável, ou melhor dizendo, eu entro, mas as autoridades entravam dizendo, eu entro, mas eu não posso abrir mão de nada porque eu não estou autorizada a tanto. Eu espero que esse texto legal seja a luz no fim do túnel. Eu espero que, ao mesmo tempo, sim, Guilherme, devo confirmar, atualmente o nosso número de procedimentos amigáveis é muito pequeno. Na verdade, por coincidência, o maior número que nós temos de solicitações vem da Itália, seguida da Espanha. Então, nós estamos bem representados aqui. Mas eu espero que na próxima vez que haja um procedimento, um caso de IFA Global, que nós possamos ter outra resposta. Eu espero ver esse dispositivo da lei implementado. E talvez agora sim as autoridades dirão, agora eu posso negociar. Agora eu posso realmente chegar a um consenso e eu estou autorizado por lei a rever um lançamento que já foi efetuado para evitar a bitributação, pelo menos na matéria de preço de transferência. Nos meus 10 minutos era o que eu podia apresentar. Muito obrigado. Louis? Yes. Thank you. I think, if I may, I have a question for you. First, in the comment. The first comment is that you mentioned about resources, lack of resources within the administration.
and I can report what was discussed in Paris, London, and North America, but resources are lacking also in both countries, maybe because we have many more, let's say, procedures, but it's a common problem that there is a need to have more tax officials, in charge for these matters. So that is a common issue. On Article 9, Paragraph 2, we had the same issue in Italy that for many years we only have 9.1, Article 9, Paragraph 1, but the point is that 9.2 is regarded to be sort of clarification rather than anything else, because Italy also took the position that treaties not having 9.2, nevertheless, corresponding adjustment was basically to be included in that. And then I have a question. You mentioned about a law which enables tax authority to make adjustments. So my question is, does it work for future assessments, or it works also for prior assessments? So I assume that the law you mentioned is 2024. If I have an assessment of year 2022, and I have filed an application, or I filed an application now for competent authority, would the law apply, or the law will apply only to future assessments? I don't know whether my question is clear. Your question is clear. My answer is not clear because I can't say positively what's going to happen. What I can say is that, generally speaking, whenever you have a procedural law, this will apply immediately also for cases of the past. Whether this will be considered the case, I would hope so, but let's just say. Thank you. Adolfo? On the retroactivity of the procedural rule, actually, if we go to Article 25, the commentaries to the OECD model, the new rules of the procedure are retroactive for cases, for instance, covered by a prior treaty. So you have a support also for that in the commentaries. Our national tax code provides for the same. Procedural rules apply immediately. The question is to know whether you will consider this a procedural rule. This is the qualification. Because if I may say, the fact that they introduce a law to enable the application, then it might be a sign that it's not really procedural. But we can carry on, and so I will leave the floor to Annelise de Almeida. She's connected online. Thank you very much. The floor is yours. You are on a mute. Não me ouvem? Yes, now it's okay. Sim. Ah, ok, que bom. Boa noite a todos e a todas. Obrigada à professora Bettina e ao professor Heleno pelo convite. Gostaria de estar em São Paulo pessoalmente com vocês, mas professor Chueri, vou ter que usar a mesma desculpa da Receita. A gente está fazendo reforma tributária e eu não consigo sair de Brasília. O assunto é absolutamente relevante e algo que a gente tem discutido aqui na PGFN de forma muito intensa, seja do ponto de vista da negociação e da consecução de acordos bilaterais de bitributação, para evitar a bitributação, e isso com países diferentes do mundo, com dezenas de países, seja do ponto de vista de olhar os conflitos tributários, ou o que a gente chama no Brasil, né, de tão comum para a gente, o contencioso tributário, também sobre uma perspectiva internacional e global. Nós temos adotado muitas ferramentas consensuais de solução de conflitos
na administração tributária no Brasil, ainda muito distantes de uma solução completa. Talvez a gente tenha, e eu digo isso para quem já me ouviu falar mais de uma vez, depois de 2020, com a possibilidade da transação tributária, as possibilidades de solução consensual de conflito, da implantação do chamado sistema multiportas no direito tributário, nessa relação entre administração tributária e contribuinte, tem sido, realmente ganhou tração, ganhou o debate, muito mais do que o debate acadêmico, que já vinha há muitos anos, ganhou o debate político também. A gente vê hoje o Congresso Nacional olhando para possibilidades de solução desse grande contencioso. Eu realmente me alinho com vocês que falaram antes de mim, com o professor Chueri, quando ele fala que a nova legislação do preço de transferência, ela impõe à administração tributária muitos desafios, no sentido de que se essa legislação não for trabalhada em conjunto, não for aplicada em conjunto pela administração tributária e os contribuintes que se utilizarão do preço de transferência, dessa sistemática, a chance disso virar litígio, seja no Brasil, administrativo ou judicial, seja no âmbito internacional, é muito grande. Posso falar porque tem sido o nosso dia a dia aqui, é uma grande preocupação também agora na regulamentação da reforma tributária do chamado IVA brasileiro, o nosso IVA dual, que é da reforma tributária do consumo. Muito mais do que soluções para encerrar o litígio, que eu acho que essa altura da história a gente já tem algumas soluções que têm se mostrado favoráveis e adequadas a essa solução de conflitos. Me parece que o momento é da administração tributária, e falo especificamente pela PGFN, olhar para a prevenção desses litígios. Como que nós podemos, tanto no momento da elaboração de uma norma, seja um projeto de emenda à Constituição, seja um projeto de lei, seja uma norma infralegal do Poder Executivo Federal, que esses projetos, de alguma forma, passam pela PGFN para análise jurídica e para conformação jurídica e constitucional dessa norma. Seja neste momento, seja no momento da cobrança da dívida ativa da União, que são, então, para deixar bem claro, principalmente para os nossos professores convidados, que se trata de um registro que o governo federal tem dos créditos de natureza tributária e não tributárias, não pagos a tempo e modo devidos, seja então no momento da cobrança desse crédito inscrito em dívida ativa, seja mais ainda na relação representando a União no Poder Judiciário. Como é que em cada uma dessas funções que nós exercemos, a gente pode colaborar com a prevenção desses litígios? Eu não tenho, assim, nenhuma dúvida que o momento essencial de elaboração de uma nova legislação, e a gente precisaria de um evento inteiro para falar sobre a legislação do preço de transferência e a evolução do modelo brasileiro alinhado ao modelo internacional, mas como que é a elaboração dessa legislação e, a partir de agora, as normas infralegais que vão procedimentar, operacionalizar o preço de transferência, como esse momento ele é sensível na prevenção de futuros litígios. Eu vejo, e o doutor Brigagão falou no início, citou a querida Zabeta do GETAP, que está aí na plateia. A nossa relação aqui na PGFN com o GETAP talvez seja um grande exemplo disso.
como que nós construímos a quatro mãos algumas legislações que hoje já viraram lei e que um dia foram ideia e que hoje viraram lei a partir de uma relação de confiança, a partir de uma relação em que a administração tributária, na figura aqui da Procuradoria, se abriu para ouvir o contribuinte, para ouvir a sugestão, para incorporar aquele momento de elaboração de uma norma, a percepção do setor privado ou do pagador de impostos. Eu penso muito que isso talvez seja a grande chave dessa questão toda da relação entre o contribuinte e a administração tributária, que é essa relação de confiança. Eu queria citar um exemplo que tem sido muito bem sucedido, que foi implementado lá na Advocacia Geral da União, pelo ministro Jorge Messias, que é a Câmara de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócio. É uma ideia absolutamente genial, mas que parte dessa lógica de vamos sentar numa mesa e conversar e tentar entender quais são os problemas, tanto no momento da formação de uma nova legislação. Então, a CEJAN, como é conhecida essa Câmara, tem essa lógica de troca de experiências e de análise de legislações em construção ou legislações já postas, seja no momento de que o litígio já esteja instalado. E aí a gente tem que buscar outras alternativas. Alternativa, se esse litígio é, por exemplo, um litígio tributário, ele pode ser feito via transação, e eu trago o exemplo para vocês da transação de controvérsia relevante e disseminada, a gente chama carinhosamente aqui a transação das teses, que é uma política pública de tentar solucionar litígios de processos multiplicados, seja em valor, seja em número, no judiciário, seja a transação do crédito tributário, que a gente já conversou muitas vezes sobre ela nos últimos 4 anos, e seja talvez, e penso que mais do que nunca é chegado esse momento, da implantação ou do desenho da arbitragem em matéria tributária no Brasil. A gente vê hoje esses projetos de lei que estão andando lá no Senado Federal, sob a relatoria do senador Efraim, que vieram da comissão de juristas, lá capitaneada pela ministra Regina Helena, e que trazem um novo desenho do processo, do contencioso administrativo tributário, mas basicamente trazem meios alternativos consensuais de solução de conflito, seja de prevenção de conflito, seja de solução de conflito. Então, professor Chueri, respondendo a sua provocação, eu não teria, com o arcabouço legal que nós temos hoje, possibilidade de dizer esse crédito tributário não pode ser aplicado, não vale, ou tem que ser extinto, ou é nulo, ou qualquer coisa assim, a partir de uma legislação que é tida como constitucional e legal. Mas eu vejo, sim, num curtíssimo espaço de tempo, uma nova roupagem do arcabouço normativo que vai regulamentar essa relação fisco e contribuinte e que vai nos dar a possibilidade de avançar nesses debates e na implementação, na operacionalização dessas soluções que são tão importantes e tão caras para o Brasil de uma forma geral, que geram, e eu penso sempre nisso aqui do meu ponto como servidora pública, como advogada tributária do Estado brasileiro, a minha função aqui, a função da PGFN, é facilitar as políticas públicas de desenvolvimento, as políticas econômicas do Ministério da Fazenda, garantir segurança jurídica para essa relação, sejam elas relações domésticas, sejam elas relações internacionais, para que realmente a gente possa colaborar com o desenvolvimento desse país e com a produção econômica e a manutenção da mão de obra e todas essas coisas que são tão caras para o ministro da Fazenda nesse momento.
Era isso que eu queria dizer para vocês, sentindo muitíssimo de não estar pessoalmente e agradecendo mais uma vez o convite e a possibilidade de conversar sobre isso. Muito obrigada. Well, thank you. Well, thank you very much. I was just thinking about the fact that we will have more pressure, I think, because now that you have new transfer pricing rules, foreign multinationals will look into MAP more aggressively. And second, tax administration will have, I tried to find the word in Italian, pagella, when you get marks at school, you have a peer review. The OECD is publishing every year, the marks, the ranking of countries, how many MAP have you entered, how many you have concluded, how long it did take. And I know in my country, for instance, but probably also in Spain, tax administration are worried to be, at the end of a list, because it's not great for the tax administration. So they try to basically speed up in order basically to remain on top of a list. That creates quite a lot of pressure, I think, also politically. So it might come also. So it's difficult to say, well, we have domestic issues and so on, because at the end, the OECD is putting lots of pressure. I don't know, Adolfo, if you want to. Well, that's kind of funny, because coming from a country where 15 years ago we didn't have maps, we didn't have regulation about maps, so it was the pressure of the taxpayers, also of courts, because some taxpayers decided to take refusals to court, so courts said, well, we will not admit arbitrary rejections of the initiation of maps. So our situation some time ago was very similar to the one that you have, or that you're saying that you are having here in Brazil. So it was pretty similar. And the situation has changed so much right now that our competent authorities were awarded a prize last year as the quickest ones to resolve maps, and they did all this publicity about that they don't want to right now to be in the low part of the statistics. I mean, it's really for them important to continue improving the maps procedures, and they make publicity all over the place about that. So the situation, it has flipped completely in the last 15 years. Thank you, Adolfo. And talking about multinationals, then we move to Rogerio Araujo from Tetra Pak. And so let's see what his view is going to be. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. I would like to start to thank you, Adolfo and Professor Maisto, for this opportunity to be joining these important discussions. And agradecer também a professora Bettina. Está aqui do lado do meu amigo Chueire, um prazer estar do teu lado, uma honra, discutindo aqui. O meu amigo Leonel, que está ali atrás, também ele vai falar um pouco, né? E meu papel aqui é trazer um pouco da perspectiva das empresas, né? Como a gente vê essa mudança, né? Essa possibilidade de discutir, né? Um procedimento amigável, e que conversando com muitos colegas, inclusive na minha experiência, não é algo comum, né? Não é algo rotineiro do nosso dia a dia. Mesmo empresas multinacionais que enfrentam aí diversas transações, né? Intercompanies, onde envolve serviços, financiamentos, mercadorias. O modelo apresentado pelo Brasil até então, até 2023, né? Passado bem recente, trazia essas margens fixas, no qual trazia uma certa segurança também, e essas discussões sobre MAP, né, o APA, ficavam para um âmbito muito mais internacional, muito longe, né, da nossa realidade. O fato é que agora, sendo mandatório, 2024, sendo mandatórias, novas regras de transferência no Brasil, né, o princípio Arm's Length, creio que é um momento oportuno para a gente trazer essa discussão e parabenizar a IFA por trazer isso, porque quanto mais a gente dissemina o conhecimento, mais o contribuinte ele vai ter acesso a essa informação, e o papel importante dos nossos assessores jurídicos também de contribuir para essa identificação dessas oportunidades da empresa, né? Porque
Acho que o maior objetivo aqui é a gente deixar de ser o país do litígio, né? Eu, como responsável por América Latina, eu vejo outros países, quando a gente tem que apresentar lá os tax cases, o Brasil ganha disparado, né? E não tenho nenhum orgulho quanto a isso. Tem lá dezenas de casos, e quando você vê outros países, mesmo na América Latina, sabendo que existe uma controvérsia, são casos limitados. Então a gente quer tirar esse carimbo, né, de país do litígio. E quanto mais temos essa possibilidade de trazer uma discussão perante a autoridade fiscal, afastar a bitributação quando possível, melhor, né, no âmbito administrativo. O que falta para a gente chegar lá, né? Eu acho que falta essa aproximação fisco-contribuinte. A Receita Federal lançou, né, o projeto Confia. É um primeiro passo aí para trazer o contribuinte mais para perto, para acompanhar o dia a dia, ver entender as necessidades, ter uma troca de informações sem receio, né, de retaliação. Espero que dê certo, espero que prospere e mais contribuintes possam aderir. Um passo que eu acho que é importante também é a própria Receita Federal, independente de ter o projeto Confia elencado em alguma empresa, ela também mostrar essa abertura para debate, né? Quantos de nós não recebemos autos de infração sem uma mínima chance de discutir antes de ser emitida, né? Então, você está ali provendo toda a documentação, achando que vai ter alguma oportunidade para discutir o assunto, mas, de repente, já está com assessment e dali para frente é o litígio que a gente está acostumado, administrativo e judicial. Então, essa aproximação ela é importante, mostra isso e o contribuinte ele vai ganhando confiança para abrir, né, a sua vida, né, abrir ali os seus números, as suas transações, sem receio de retaliação. Então, eu vejo de forma muito positiva, eu acho que o futuro é promissor para nós, Brasil, seguindo agora com o novo modelo de transfer pricing, conhecimento sobre MAP, quem sabe APA mais para o futuro, também são possibilidades de o contribuinte afastar, inclusive, até auditorias, porque uma vez que você tem o APA, você já concordou antecipadamente ali com o preço negociado entre ambas partes, né? Eu vejo muito isso no México, é um caso bem emblemático, né? E como funciona, e em alguns casos eles são muito tranquilos no atendimento da fiscalização quando se trata de transfer pricing, né? Então isso, prover essa aproximação, confiança, para que a colaboração seja mútua e o contribuinte se vê ali apoiado, né, junto à Receita Federal. Thank you very much. I just thought that on transfer pricing documentation, which I think you mentioned about transfer pricing documentation, which is something which helped and contributed in Europe also to develop more competent authority procedure and APAs, advanced pricing agreements, because also tax authorities felt more confident to basically doing an audit, have the same package of documents, so more comfortable in having a dialogue. That is at least what we experience in many European member states. And this being said, we move to the last presenter, which is Lionel Bonner from Dell Technologies, so US View. And he is connected online, and the floor is yours. Thank you. Can you hear me? Everybody, can you hear me? Yes, we can. Yes. Oh, that's fantastic. That's fantastic. So I'm what's between the happy hour. So I'm going to try and be as quick as I can. I'd like to start and thank Dr. Maisto for inviting me, and as well Dr. Adolfo Jimenez, as well as Bettina and the IFA Brazil. Shoedi, thank you. It's an honor to be on a panel with you. And Elise, amazing to be with you. And Rogério, it's great to partner with you again. Rogério is representing TI, which is Tax Executive Institute, and I'm representing ICC, which is the International Chamber of Commerce. As my colleagues, I'm going to continue in Portuguese, because you guys are in Brazil. So, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu queria
tem muito mais o que dizer em relação ao que já foi dito pelos palestrantes, muito brilhantemente, mas eu queria apontar algumas coisas que, antes de se falar de MAPS, como o Rogério apontou, é um assunto que a gente não vê no dia a dia de uma grande multinacional no Brasil. É uma coisa meio de ficção científica. Então, antes de falarmos de MAPS, temos que falar de coisas um pouco mais mundanas, eu diria, que as regras de transferências novas do Brasil nos trazem, que é o APA. Isso demanda, como dito pelo próprio Schwede, como dito pela doutora Annelise, uma necessidade de uma mudança da mentalidade dos contribuintes, dos físicos e dos assessores. Temos que aprender com outros países da América Latina, e isso foi mencionado várias vezes pelo próprio Guilhermo e também pelo Adolfo. O México tem uma história de ter implementado as regras de transferência há mais de 20, 30 anos, e tem uma história de sucesso de APAs e também de MAPS. É óbvio que uma das vantagens que o México tem em relação ao Brasil é que o México tem uma rede de tratados internacionais, talvez um dos maiores do mundo, bem maior que o Brasil. Então isso ajuda, e tem muitos MAPs bem-sucedidos com os Estados Unidos. Também temos que sair desse dogma do mundo tributário, que é essa desconfiança mútua do fisco em relação ao contribuinte e do contribuinte em relação ao fisco. Afinal de contas, estamos falando de um procedimento amigável. Amigável baseia-se em confiança. Temos que sair da desconfiança para a confiança. E se os tributos são o preço que se paga pela civilização, é importante trabalharmos juntos nessa evolução, passando pela transação tributária, quiçá também pelos APAs, até se chegar no MAP. Eu posso dizer, como um contribuinte, se tiver que escolher, tiver duas escolhas, entre carga tributária majorada ou segurança jurídica, eu vou sempre preferir a segunda. Mas vamos trabalhar juntos para que se possa chegar nesse mundo dos MAPs. E eu também queria mencionar que não me preocupa tanto a falta de profissionais no Brasil nessa área de MAPs, etc., porque está vindo aí a inteligência artificial generativa. O fisco brasileiro é um líder, é o campeão mundial em tecnologia para fiscos, e eu não me espantaria se amanhã tivéssemos um robô que pudesse fazer isso por nós. Então, o mundo está mudando, as novas regras de transferência nos obrigarão pela primeira vez, e tendo eu no Brasil, temos que sentar à mesa e negociar com o fisco, porque sem isso nós vamos para o litígio. E eu queria deixar com vocês, se continuarmos como Blockbuster, todos nós seremos Netflix. Muito obrigado. Thank you very much. Thank Lionel. And basically we come to an end of this event, a very interesting event. Many thanks to the panelists and to the Brazilian branch for organizing together with Global IFA. Thanks also to the interpreter. She did a very good job, I think, and so many thanks for that. And thank you to the audience. And we can now have a cocktail and have a one-to-one talk. Thank you very much. I wish we come and we see each other in Rio, because I will be in Rio in June for IFA Latam and then in Cape Town. Thank you.